Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula online. Sou Marciano Souza, professor de Geometria, e hoje nós iremos tratar sobre ângulo. Vocês já devem ter ouvido falar no cotidiano de vocês alguém dizer que uma foto não está sobre um bom ângulo ou que está observando uma paisagem sobre determinado ângulo. E essa palavra ela já se faz presente no cotidiano de vocês. Mas vamos entender o que a matemática, o que a geometria fala sobre ângulos? Então vamos lá. Nós temos que em uma definição geométrica, ângulo é a região formada pelo encontro de duas semirretas de mesma origem. Então vamos falar, de como esse ângulo foi descoberto. Então, no primórdio, observando o movimento do que os planetas descrevem em torno do Sol, então se observou que esses planetas eles descrevem um movimento angular, certo? Então tem uma certa inclinação, tem uma certa distância do Sol no decorrer do seu movimento, eles vão formando um ângulo. Observe também os ponteiros do seu relógio e vocês podem ver que no ponteiro do seu relógio vai estar formando uma região parecida com essa. Então, isso é um ângulo, certo? Então, o ângulo, ele tem alguns elementos que nós temos: nome, vértice e lado, certo? Então, o nome do ângulo é a sua representatividade. Certo? Então, como nós vamos representar esse ângulo? Observe que na nossa figura está em destaque 3 letras A, O, B. E a representatividade desse ângulo, ou o nome desse ângulo, é a junção dessas 3 letras. Então, aqui eu tenho o ângulo A, O, B. Vocês devem também observar que o O ele ficou no centro do nome do ângulo e acentuado. Por que isso? Para indicar que o ponto O é o ponto de encontro das duas semirretas, ou seja, o ponto O é o vértice do ângulo. E como nós encontramos os lados? Os lados nós fazemos a junção do vértice com a limitação da semirreta. Então nós temos OA, que é um dos lados, e temos OB, que é o outro lado. Os ângulos eles podem ser medidos, então eles têm uma medida. Então o ângulo ele pode medir de 0 a 360 graus. Nós utilizamos um instrumento chamado transferidor para medir os ângulos. E essa medida, como eu já falei para vocês na questão do ângulo, que foi descoberto pela observação do homem, observando o sistema solar, então essa medida ela tem uma relação direta com o movimento que a Terra descreve em torno do Sol. Se vocês observarem, a Terra ele descreve um movimento de 365 dias. Então, e é um movimento semelhante a uma circunferência. Então, o ângulo, a medida de ângulo grau, é exatamente a medida de 360 uma circunferência dividida em 360 partes. Então, nós temos que o ângulo ele é medido com a medida de grau, ele pode ser medido de 0 a 360 graus, certo? E nós temos mais 2 unidades para medir os ângulos, que é o minuto e o segundo. Então, o minuto, ele é 1 grau, ele é 60 minutos. E o minuto é 60 segundos. Então, o grau é como se fosse uma caixinha que tivesse 60 minutos dentro. E o minuto é como se fosse uma caixinha que tivesse 60 segundos dentro. Então, logo, 1 grau vai ter uma caixinha com 60 minutos dentro, só que na caixinha de 60 minutos terá 60 segundos dentro e 1 grau terá a medida de 3.600 segundos, pois eu vou fazer a multiplicação 60 vezes 60. Então,
O ângulo ele também é classificado de acordo com a sua abertura. Então nós temos aqui os tipos de ângulo. Então o primeiro tipo de ângulo que nós vamos conhecer é o ângulo de 90 graus, o famoso ângulo reto, que ele se assemelha a esse formato. Então olhem aí para o canto da sala de vocês, veja só o formato do canto da sala. É um formato parecido com esse? Então, se for esse formato, então é um formato de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e ele é representado dessa forma. Essa é a representação de um ângulo reto. Nós temos também o ângulo agudo, que é aqueles ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Então, observe, aqui é um ângulo agudo. Eu tenho o meu ângulo reto, então o meu ângulo agudo ele é menor que 90 graus. Então, as suas aberturas são essas que eu estou mostrando a vocês. Então, ele só vai até o ângulo reto, certo? Então, nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Então, o ângulo obtuso ele vai ser maior do que o ângulo reto. Então, ele vai ter uma abertura maior, certo? Então, uma abertura entre 90 e 180 graus. E nós temos o ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus. Então, ele tem esse formato. É como as semirretas, elas estão opostas. Então a gente diz que o ângulo raso ele está sobre uma reta, porque foram duas semirretas que estão opostas. Nós temos o ângulo de 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa. Então o meu ângulo ele vai dar toda uma volta completa. E por último, nós temos o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus. Então seria esse ângulo aqui. Então, por hoje é só, é a nossa aula. Espero que vocês tenham feito um bom proveito. Façam as anotações de vocês. Até a próxima aula.